Olá a todas as psicólogas e psicólogos. O Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, em sua missão de orientar, fiscalizar e promover a profissão em benefício da sociedade, realiza a campanha Psicologia em Ação. Nessa campanha, produzimos uma série de conteúdos para destacar o papel da psicóloga e do psicólogo em diversas áreas de atuação. O tema de hoje é a psicologia organizacional. Para falar do tema, falamos com a psicóloga Juliana Alquini Lemos, profissional com mais de 20 anos de atuação em indústrias de grande porte e com vasta experiência no estudo desses temas de RH. Olá, pessoal. Meu nome é Juliana Alquini Lemos, sou psicóloga, sou formada pela ACE, que é a Associação Catarinense de Ensino de Joinville. Estou formada aí há quase 20 anos. Tenho MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV. Fiz também a formação em Dinâmica dos Grupos pela SBDG. Tenho formação em Coach profissional pela IBC. E trabalho atualmente numa multinacional brasileira, já por quase 20 anos também. Tenho uma grande experiência nas áreas de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, carreira e sucessão. Hoje sou coordenadora de duas equipes, a equipe de seleção e a equipe de consultoria interna. Qual o diferencial que o psicólogo organizacional pode trazer para o RH de uma empresa? Então, na minha opinião, o psicólogo, né, ou a psicóloga, tem um papel muito importante dentro das organizações, porque a formação em psicologia, ela permite um olhar de acolhimento ao ser humano integral, considerando as suas limitações e as suas potencialidades. Então, esse olhar dentro das organizações, né, permeado pelos psicólogos, é muito importante, porque nós somos muito diversos, né, a gestão das pessoas, considerando essas diferenças, ela é facilitada. Percebo que nos últimos anos nós tivemos um grande avanço em relação ao papel do psicólogo ou do próprio RH dentro das organizações, né? A área de RH deixou de ser uma área de apoio e é uma área de grande relevância, acionada nos momentos de decisão, né? Pela alta gestão, então a gente cresceu muito. E também em relação à importância do bem-estar do funcionário, né, do bem-estar das pessoas no trabalho. Existe uma consciência hoje em dia dentro das organizações do quanto isso é importante, né, do quanto a psicologia facilita essas relações, né, e principalmente na relação líder-liderado, contribui, inclusive, para que as relações sejam mais humanas. Os estudos já dizem, né, que as relações interpessoais são responsáveis, né, o nível de engajamento das pessoas é responsável por 90% do sucesso das organizações. Então, assim, as pessoas felizes dentro das organizações, engajadas, elas vão ser mais produtivas, né? Então, assim, o psicólogo auxilia em todos esses processos, inclusive na leitura dos contextos, né, nos projetos, no sentido de fazer a interface entre as outras áreas. Existe uma facilidade grande dos psicólogos de empatia, né, de mediar conflitos. Então, nossa participação é muito relevante. Quais suas práticas que vêm fortalecendo o papel do psicólogo na área de RH? Em relação às minhas práticas, né, hoje eu sou coordenadora de duas equipes. E o que eu procuro fazer no dia a dia, né? Eu procuro utilizar os meus conhecimentos em psicologia para facilitar a gestão da equipe, a gestão das pessoas. Procuro entender o perfil de cada um, procuro entender os pontos fortes, os pontos fracos, estimular essa relação entre eles, né? Utilizo muito a ferramenta de feedback, principalmente porque ela facilita, né, a comunicação clara, ela permite que exista clareza, né, na comunicação, transparência, e estou muito sempre atenta à gestão de clima, né, facilitando as eventuais dificuldades e conflitos que venham a aparecer. Até há uma situação interessante, né, é que há 2 anos atrás, no ano de 2018, a empresa onde eu trabalho faz uma pesquisa de favorabilidade. E nessa pesquisa, ela avalia a relação dos líderes com suas equipes, né? Uma pesquisa de satisfação de clima que vai abranger várias outras questões, mas dentre elas a relação entre líder e liderado. E eu fui considerada a líder com maior favorabilidade. Eu também uma empresa grande, onde existem um grupo de liderança grande, né, volumoso, e isso muito me satisfez.
Eu procuro, assim, trabalhar muito o desenvolvimento das pessoas, né? Empoderar o grupo, dar oportunidade de discussão, troca de ideias, autonomia. Meu grupo é bem diverso, tenho profissionais sêniores e profissionais júniores, tenho profissionais com características bem diferentes, alguns mais técnicos, outros bem relacionais. Então, assim, eu acho que o segredo é mesclar esse grupo todo, né? Tenho um grupo só de psicólogos em seleção, que possui um conhecimento técnico robusto, um grupo que tem uma grande credibilidade interna, por conta do profissionalismo, né, que atua. Uma outra questão interessante em relação às minhas práticas em relação à importância da saúde mental dos funcionários. Eu tenho contribuído muito nas discussões internas em relação à saúde mental, né? Hoje vivemos um momento, claro, atípico por conta da pandemia, mas a OMS já avisava uns anos atrás, né, que a quantidade de casos de depressão ia aumentar muito aí ano a ano, e a depressão poderia se considerar aí a doença que maior afastasse, né, que fosse o maior número de afastamentos por doenças do trabalho, né, e realmente a gente vê que isso tem crescido ano a ano, né, as doenças de cunho, né, mentais acabam incapacitando e afastando muitas pessoas do trabalho, e às vezes nem sempre são a primeira causa, né, às vezes a pessoa tem uma outra doença e tem algum problema mental associado. Então, o nosso papel também de psicólogos dentro das organizações é auxiliar as empresas a identificar esses casos, a fazer os encaminhamentos corretos, a auxiliar em alternativas para evitar esse tipo de situação, né? Sugerindo novas formas de trabalho, de organização do trabalho, evitando, né, ficando atento a questões de abuso moral ou sexual, garantindo as boas condições de trabalho, né, aos funcionários, condições dignas, condições ergonomicamente corretas, né, incentivar as atividades de despressurização, como atividades esportivas ou culturais, estimular o voluntariado, desenvolver as lideranças para lidar com essas questões, né, que são corriqueiras, né. Então, a gente consegue ampliar esse olhar, né, fazer com que essas pessoas tenham um cuidado especial, né, porque isso é algo que a gente vai ter que conviver cada vez mais. Como você vê o futuro da psicologia organizacional no Brasil? Bom, sempre que a gente fala em futuro, eu acho que é uma pergunta, a gente prever o futuro, né, procurar prever o futuro não é algo fácil, até porque hoje em dia as coisas mudam tanto, né, então a gente não tem muita previsibilidade, né, o mundo VUCA aí já fala sobre isso. Mas eu arrisco dizer que a psicologia, ela assim, tende a se tornar uma área mais demandada ainda do que hoje em dia é demandado no mundo corporativo, por conta dessas questões que eu já falei aí de saúde mental, né, que vão ser muito mais comuns. E assim, a gente está tendo, né, o incremento da indústria 4.0, está batendo aí a nossa porta. E o que a indústria 4.0 vai trazer, né? Vai trazer um incremento de máquinas, né? De processos, os processos mais rotineiros e operacionais vão se transformar, vão ser utilizados as máquinas. Então, assim, como é que ficam as pessoas, né? A gente vai ter pessoas no mercado de trabalho. Então, assim, o estímulo ao empreendedorismo vai ser importante, o desenvolvimento de soft skills vão ser muito valorizados, e a psicologia, os psicólogos conseguem ajudar muito no desenvolvimento de soft skills, né? Soft skills, eu me refiro à resiliência, capacidade de adaptação, ao pensamento crítico, as habilidades, né, de trabalho em equipe, empatia, liderança, né, independente de estar assumindo o cargo ou não, o quanto vai ser importante a liderança, porque a gente vai ter mais máquinas, então, assim, o quanto que o comportamento humano vai ser mais impactante, significativo, né, nos trabalhos do dia a dia. Então, eu acredito que a psicologia tem um papel fundamental nessa mudança aí, que nós vamos estar percebendo e convivendo daqui a pouquinho no Brasil, né. A gente sabe também que o Brasil é um país onde as mudanças, principalmente tecnológicas, às vezes não vêm tão rápido, né? Mas o que a gente tem percebido é que as mudanças a cada ano acontecem mais rápido. Então, isso
pode acontecer, né, a automatização e essa urgência aí na atenção às pessoas mais rápido do que a gente imagina, né. Outra questão que eu acho interessante, importante, é a questão da formação dos psicólogos, né, das graduações também, que vão precisar ser incrementadas e mudadas, né. Até nesse momento a gente percebe, né, o quanto que o EAD está sendo utilizado, né, os cursos online, as oportunidades que a gente está tendo de especialização online, mas eu acho que as universidades e faculdades têm muito aí a melhorar, principalmente no que tange a investimento e a pesquisa, né, investimento incentiva a pesquisa. Acho que o Brasil pode sim investir muito e inclusive dentro das organizações, né, a gente tem muita oportunidade e as organizações são grandes laboratórios, né, que podem ser muito mais utilizados. E essa aproximação entre universidade e empresa não pode haver esse distanciamento. A gente tem que sempre estar olhando a teoria versus a prática. Então, eu acho que tem muita oportunidade aí em relação às grades curriculares se atualizarem, né, e mais pesquisa dentro das empresas, inclusive. E como a formação em psicologia vem contribuindo para o seu desempenho diferenciado como gestora de RH? Eu tenho certeza assim, que os psicólogos sempre conseguem contribuir com a escuta, com o acolhimento, e talvez nesse momento até se deixando acolher. Nessa situação de pandemia, estamos todos no mesmo barco, né? Nesse barco de incerteza, nesse barco de um mundo diferente, né? Então, assim, nesse momento é importante acolher e se permitir ser acolhedor e se permitir acolher também, né? É importante a gente estar atento ao nosso próprio bem-estar para que a gente possa ajudar os outros também, né? E é importante também a gente auxiliar as pessoas a não entrarem num looping aí de pânico, de angústia, de ansiedade demasiada, porque a gente sabe que muitas informações veiculadas pelo WhatsApp, pelas redes sociais, muitas vezes não são verídicas, né? Elas acabam, às vezes, criando mais transtorno do que informando, né? Então, a gente tem que cuidar muito com as fontes e a gente pode auxiliar nesse esclarecimento. Existe um livro que, obviamente, que é de nome Felicidade Autêntica, do psicólogo Martin Seligman, que ele fala muito sobre a psicologia positiva, né? Que os otimistas tendem sempre a considerar os problemas passageiros, controláveis específicos. Então, assim, se a gente começar a olhar essa pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, com um olhar positivo, com o olhar do para quê, né? Com o pensamento do para que isso, né? Talvez a gente possa se sentir um pouco mais aliviado e sob controle, né? Por exemplo, os trabalhos, né, as indústrias, o que tem acontecido com a maioria das indústrias, com as empresas, né? O trabalho remoto, home office, teletrabalho, quanto que existem vantagens a partir desse sistema de trabalho, né? Nesse tipo de sistema, a gente observa que relações mais maduras, a gente lida com as pessoas de forma a criar, né, mais confiança. Então, é uma bela oportunidade, assim, de conciliar, né, a vida profissional com a vida pessoal. Então, assim, essa é um exemplo de um avanço, algo muito significativo, né? Outra questão importante também nesse momento, né, de olhar positivo, é perceber o quanto que as relações estão mais colaborativas, o quanto as pessoas estão mais atentas, né, ao outro, a ajudar o próximo, a solidariedade está pulsando, né? Então, acho que nesse momento de insegurança, tem coisas que a gente não tem controle, tem coisas que a gente não vai conseguir agir. Então, o que a gente pode agir nesse momento? Com a gente mesmo, né? Com as pessoas que estão no nosso entorno, né? Procurando auxiliar aqueles que a gente consegue auxiliar, né? E procurar ver essa crise como uma oportunidade, porque a gente já sabe, né, que já ouviu falar que a maioria dos avanços aí na sociedade acontece a partir de crises, né? Ou de guerras, ou de pandemias. Então, tá aí uma oportunidade. Tenho certeza que a gente vai ter muitos avanços, a gente já está percebendo alguns deles, né? Que dicas você daria para profissionais que atuam nessa área? Então, o que eu dou de dica para quem trabalha na área de psicologia organizacional, mas não só para quem trabalha na área de psicologia organizacional, como nas outras áreas da psicologia, é buscar sempre o seu autodesenvolvimento.
né? Enquanto a gente é estudante, enquanto a gente está na faculdade, a gente ouve muito, né, que é importante fazer terapia, que é importante a gente se observar, se entender, se compreender, e isso não muda depois que a gente se forma, né? Mas às vezes a gente acaba priorizando outras coisas. Então, assim, que a gente priorize o nosso autodesenvolvimento. Eu todo ano faço algum curso, todo ano busco me especializar. Por exemplo, agora na pandemia eu estou fazendo uma formação em Mindfulness que eu acho fantástico, está sendo muito bom. Oriento que todos assim, busquem o seu autodesenvolvimento, né? Seja na sua área, ou seja desenvolvendo outras habilidades. Hoje em dia os acessos, né, a cursos estão muito mais fáceis, até por conta de muitos serem online e gratuitos, então que a gente possa aproveitar essas oportunidades, pesquisar temas de nossos interesses, e principalmente assim para quem está se formando, né, em psicologia e tem interesse em ingressar numa empresa, que estude e se informe em relação aos valores dessa empresa, né, de como é a cultura dessa empresa, porque a gente é feliz dentro dos ambientes, dentro de uma empresa onde a gente consegue se identificar com os valores, se identificar com o propósito daquela empresa. Então, assim, essa é a dica que eu dou, né? Que as pessoas que têm interesse em ingressar numa empresa de psicologia, né, nos RHs das empresas aí, busquem empresas que se identifiquem com a cultura e com os valores. E para aqueles que não se sentem reconhecidos como psicólogos na empresa onde atuam? Eu sempre, quando eu me deparo com alguém que está desanimado, desmotivado, que não se sente reconhecido, o que eu oriento? Que peça feedback, que busque as respostas, porque às vezes a pessoa não tem clareza do que precisa melhorar ou não está na área certa. Eu acho que a conversa, o diálogo sempre leva a um bom caminho, né, de esclarecimento. Agora, a vida é curta, a gente precisa, assim, realmente, se não está feliz, não está contente, precisa entender se tem oportunidade aí. Às vezes, algumas pessoas, né, às vezes buscam um crescimento muito rápido, em algumas empresas não acontece assim, né? Às vezes a pessoa não tem perfil para estar dentro de uma empresa, às vezes a pessoa tem perfil para empreender, ou para estar no varejo, numa área de atendimento, às vezes não está numa área de back-office. Então, eu acho que quanto mais a pessoa buscar suas respostas para o seu superior imediato, no caso de uma empresa, né? Buscar o feedback, entender quais são os gaps que tem, o que precisa fazer para crescer, aonde quer chegar, e acho que esse é o caminho. Claro, né, o aperfeiçoamento, né? Independente da área, é importante buscar sempre o seu desenvolvimento, né? Não esperar que as coisas aconteçam, procurar fazer o melhor, né? Não economizar o seu lado bom, o seu lado positivo, procura colocar em prática, né? Não guardar o segredo, dividir, né? Compartilhar. E eu acho que é nessa interação aí que a pessoa vai conseguir ocupar bem o seu espaço e ser feliz, né? Bom, eu agradeço a oportunidade de estar dividindo um pouco das minhas experiências, minhas opiniões em relação à psicologia organizacional. É uma área que eu gosto muito, sempre fui muito interessada pelas pessoas, o ambiente organizacional, o ritmo, isso tudo me atrai, me realiza, e eu, assim, espero que a área de psicologia cresça ainda mais, que a gente possa ter mais oportunidades de diálogo entre nós, que a gente possa contribuir no dia a dia, sermos agentes de mudança, né? Porque dentro das empresas a gente tem muitas oportunidades, muita coisa para se fazer, né? Então, assim, que a gente possa ser atuante, né? Protagonista frente aos projetos e desafios que cada um vem a ter, tá? A nossa área é muito vasta, muito diversa, né? Além das empresas, além das organizações, a gente tem muito campo aí de atuação. Então, a aplicabilidade da psicologia é muito vasta, que a gente consiga, né, cada vez mais ocupar bem esse espaço, né, com uma atuação responsável e consciente, e contribuir, assim, para o avanço e evolução, né, da sociedade.